Então vamos continuar então falando que estamos falando sobre o discernimento. Então, Santo Inácio tinha um princípio que quando a pessoa, o que sabia que vinha do Espírito de Deus e o que vinha do Espírito do maligno. Então, tudo que nos traz paz, alegria, né, que se sente aquela tranquilidade, isso vem do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Mas tudo que nos traz angústia, nos traz desespero, ansiedade, né, isso não vem do Espírito de Deus, isso vem, né, do Espírito do maligno. Então, muitas vezes, essa é uma regra principal que a gente usa para fazer um discernimento vocacional. Porque muitas vezes a gente, quando está discernindo a nossa vocação, é um labirinto. Porque um se põe a pensar, será isso que Deus quer para mim? O que Deus quer para a minha vida? Será que a minha vocação é o matrimônio? Será que a minha vocação é a vida religiosa ou uma vida consagrada leiga, né? Leiga numa comunidade de aliança, né? Qual será a vocação que Deus me chama? Uma das partes do discernimento é justamente essa regra, porque quando eu penso em algo que eu quero fazer e aquilo me dá paz, me dá alegria, me dá ânimo, isso é um sinal do Espírito Santo que está indicando que isso vai o caminho pela vontade de Deus. Agora, quando eu penso em uma coisa, numa vocação, e aquilo lá me já começa, eu não vou conseguir, não dá certo, aquilo me começa a deixar ansioso, a deixar nervoso, a deixar triste, a chorar, aí sim que não é coisa do bom espírito. Então, por isso que é muito importante, durante o discernimento vocacional, ter um acompanhamento vocacional igual que estamos fazendo aqui, né? Que vocês podem me perguntar, vocês podem me escrever, eu vou lá rezar, pedir a Deus me dê luz para poder orientar vocês a ver o que Deus está querendo falar a cada uma de vocês, né? Nesse momento. Porque também o diabo é muito astuto. Porque o diabo também pode ser que, por exemplo, uma menina tenha vocação religiosa. O demônio vai tentar 3 vezes mais, muitas vezes, que uma menina que tenha vocação para o matrimônio. Por quê? Porque uma alma consagrada é uma alma que vai tirar muitas almas do caminho da perdição. Então, o demônio não gosta de nenhuma alma consagrada. Então, toda vocação consagrada, o demônio vai tentar para desistir. E muitas vezes vai ter tentações muito fortes. Então, por isso que quando eu penso, por exemplo, né, que eu sinto uma inquietude que Deus dentro do meu coração me dá essa inquietude de eu querer entregar toda a minha vida a Ele, de entregar a minha vida aos meus irmãos, né, de dedicar a minha vida, e aquele pensamento me enche meu coração de alegria, enche meu coração de paz, né? Ele me deixa, uma alegria que desborda, porque eu sinto que é Deus que me ama e Deus que me chama. Porque já Jesus no Evangelho diz, né? Está no capítulo 16 do Evangelho de São João: não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi, né? Para que sigais e dais fruto. Então Deus é o que nos escolhe. Deus é o que nos chama. A vocação não é nossa. A vocação já vem da palavra vocare, em latim quer dizer chamado. Então quer dizer que Deus é que nos chama. Deus é que nos põe esse desejo do nosso coração. É Deus, não somos nós, é Deus. Nós somos os meros instrumentos nas mãos de Deus, né?
Mas eu sinto que cada vez que eu penso em dedicar a minha vida a Deus, aquilo me dá alegria, aquilo me dá paz. Eu vejo uma irmã, uma freira na rua e meu coração palpita, meu coração parece que sai para fora, que é algo que como as almas se identificam, né? Então isso é um sinal que Deus te tá dando, que Deus... Sim, fala, pode falar. O que é vocação? Então, a vocação é um chamado, já diz, vocação é um chamado. Cada pessoa tem um chamado nessa vida. O primeiro chamado que nós temos é a vocação a viver e depois do batismo a vocação à santidade. Quer dizer que todos nós somos chamados à santidade. E cada um tem uma vocação, tem um chamado. Por exemplo, uma pessoa que quer estudar medicina, ela tem que ter vocação, quer dizer, ela tem que ter esse chamado, ela tem que ter esse dom para estudar aquilo para ser um bom médico. Né? Uma pessoa que quer ser professora, ela tem que ter aquele chamado, aquele dom para saber ensinar. É um chamado de Deus. Cada profissão, cada coisa, cada pessoa tem o seu chamado particular, né? O chamado ao matrimônio, a vocação ao matrimônio, quer dizer, é aquela menina que desde sempre sentiu o desejo de formar uma família, de ser mãe, de ter filhos, de criar os filhos na fé, de encontrar um esposo que comparta a mesma fé, casar na igreja, receber o sacramento do matrimônio e formar uma vida de família para se santificar na família. A vocação é o chamado que cada um tem para se santificar. E Deus vai mostrando ao decorrer da nossa vida qual é esse chamado que nós temos, qual é essa vocação que nós temos. Uns descobrem um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde. Como eu falo, eu sempre lembro muito dessa parábola dos vinhateiros, né? Que Deus foi lá para o patrão, começou a trabalhar de manhã, outro foi lá, começou a trabalhar meio-dia, outro foi lá já no final da tarde. Quer dizer que Deus chama cada um no seu momento certo, né? Para a vocação específica que Ele nos criou, porque já o profeta Jeremias disse, desde o ventre da tua mãe, antes que tu nascestes, eu já te chamei e te escolhi. Então, Deus, todos nós temos esse chamado de Deus para alguma missão nessa vida. Todos nós temos uma missão nessa vida. Aí cabe a nós, junto ao Espírito Santo, discernir, né? Ver os sinais onde Deus nos coloca, né? Que nem eu mesmo, contando muito, já sabem que eu já dei o meu testemunho vocacional. Eu, no começo, eu nunca tinha pensado em ser irmã, nunca tinha pensado em ser freira. Minha família são músicos, eu toco desde pequena, sou professora de piano, eu pensava seguir minha vida nesse ramo da música. Até que um dia eu conheci o lar das irmãs, eu comecei a ver o trabalho que as irmãs faziam e eu comecei a ajudar. E aquilo me trouxe tanta felicidade, era uma alegria que não cabia dentro de mim. Eu não via a hora de sair da escola para ir no asilo para ajudar as irmãs. Era meu mundo, né? Eu fui me identificando com aquilo e aos poucos, né? Como eu contei, uma irmã me chegou para mim e falou assim: "Você nunca pensou em ser irmãzinha?" Aqui. Aí essa irmã perguntou para mim: "Você nunca pensou em ser irmãzinha?" E eu falei: "Nem pensar, a última coisa que eu penso na vida é ser irmãzinha", né? Mas Deus serviu daquela pergunta para me fazer entender, porque algo dentro de mim gritava: "E por que não? E por que não? Por quê? Se eu era tão feliz fazendo aquilo, se eu tinha encontrado um sentido na minha vida, por que eu não podia deixar os sonhos do mundo ou os sonhos até dos meus pais
para seguir aquilo que realmente me fazia feliz. Então, eu entendi que aí era a voz de Deus, porque aquilo já me trouxe paz. Quando eu entendi, eu senti aquilo que me dava paz, que era aquilo que Deus estava tentando mostrar para mim, que esse era o meu caminho, essa era a minha vocação. Porque eu, no momento que eu conheci as irmãs, eu me identifiquei. Eu nunca tinha pensado cuidar de idoso, nunca tinha pensado fazer enfermagem, nunca tinha pensado viver uma vida missionária de estar andando de um país para o outro. Eu nunca poderia imaginar uma vida dessa para mim. Mas Deus foi mostrando, né, e me foi capacitando, porque outra coisa que muitas vezes durante o discernimento que a gente está discernindo uma vocação, muitas falam, ai, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir aprender outra língua, eu não sei se eu vou conseguir sair do meu país, eu não sei se eu vou conseguir cuidar desses idosos, né? Eu não sei se eu vou conseguir. E começam com tudo isso, que essa ladainha, não sei se vou conseguir. Gente, Deus quando chama, Deus nos capacita. Deus dá tudo que a gente precisa se a gente se entrega de todo o coração. Muitas vezes o demônio também planta essas dúvidas no nosso coração, porque quando uma alma começa a entender que o chamado dela, a vocação dela é para o serviço de Deus, como eu falei antes, o diabo vai tentar 20 vezes mais que outra menina também. Porque também para a vocação matrimonial também vai tentar, porque uma menina que realmente queira casar, ser mãe de família, ser fiel ao seu marido, o demônio também vai tentar com pessoas, ou melhor, vai colocar uma pessoa que vai tentar ela contra a castidade, um namorado que vai tentar, né, tentar ela contra a pureza dela, vai um namorado que tentar levar ela para locais que não é de Deus, que é inapropriado para uma pessoa que crê em Deus. Também vai poder querer levar ela para festa mundana. Então, tudo isso, né, vai falar, ah, não, isso é coisa do passado, isso é coisa que isso daí a juventude já não vive hoje. Então, vai ser tentações também de outro tipo que vai saber discernir que uma pessoa que te distancia do caminho de Deus, não é de Deus, pode ter certeza. Uma amiga, também amigas, também muitas vezes nessas horas, amiga muitas vezes não é amiga não, eu falo assim, amiga da onça, porque uma menina melhor chega e fala, ai, eu sinto tanto no meu coração que eu quero fazer uma experiência com as irmãs para ver se é isso que Deus me chama, e a amiga, não, amiga, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça, que não sei o que, isso também muitas vezes é o capetinho aí que tá usando dessa pessoa para também tentar. Então vai aparecer muitas tentações dentro da família, pais que não aceitam. Muitas vezes os próprios pais também, como eu falo, meus pais no começo, eu sofri muito, meus pais não entendiam minha vocação e eu tive que, fazer o possível e impossível para conseguir ir para o convento, né? Mas eu permaneci firme, confiei em Deus e aqui estou eu, né? Então, claro, a minha madrinha também aceitou minha vocação, tá, Ana? Minha madrinha foi a única que me apoiou também. Mas muitas vezes a família não dá esse apoio, não dá esse suporte que muitas vezes a gente espera. E muitas vezes Deus permite essas provações também para fortificar a nossa fé e fortalecer esse chamado, né? Fortalecer esse desejo de realmente seguir a Deus em plenitude, né? Então a vocação seria isso, Eloá, de esse chamado específico que Deus tem para cada um, né? E a gente falando sobre o discernir, quer dizer, o discernir é o descobrir, tomar a direção correta, tomar a decisão correta. Que uma vocação só vai ser feliz se eu tomar uma decisão correta, se eu rezar bastante, né? Ir pensando, ir meditando, pedindo a Deus que me vai mostrando, né? Eu vou conseguir entender o que Deus está falando. Não digo que vai estar livre de dificuldades, vai ter dificuldade no caminho. Jesus já falou, o que queira me seguir, que negue-se a si mesmo
tome essa cruz e me siga. Quer dizer que o caminho não vai ser de rosa, nem para o matrimônio, nem para a vida consagrada, nem para nenhuma vocação. Todos vamos ter nossa cruz. Uns de uma maneira, outros de outro, né? Mas a cruz sempre vai estar presente e é a cruz que nós temos que amar, porque é isso que é no sofrimento que provamos o nosso amor a Jesus. Quando a gente oferece o nosso sofrimento, a gente está carregando um pedacinho da cruz de Cristo para ajudar na redenção do mundo. Então a gente tem que também parar um pouco de ter medo de sofrer. O Frei Gilson muitas vezes fala, a pessoa tem tanto medo de sofrer, e muitas vezes no sofrimento é que nos vamos santificando. Mas aí, voltando nisso que a gente falava do discernimento, muitas vezes... Ai, que buena, Valéria. Ai, que bien, que bien. Ai, quanto me alegro. Então, a gente não pode ter esse medo de sofrer. Nós temos que entregar-nos a Deus. Entregar esse sofrimento a Deus, que esse sofrimento nos vai fazer crescer na fé, crescer no amor e crescer na esperança, que são as 3 virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. Então, em todo o caminho vai ter as nossas pedras, em todo o caminho também vamos ter os nossos momentos de rosa, nossos momentos de alegria. Santo Inácio, em suas regras de discernimento, falavam assim, que Deus, quando dá essa luz que inunda a nossa alma, quando descobrimos algo que realmente abre a nossa alma, esse é o momento que Deus nos está mostrando com clareza. Então, quando a gente estiver passando esses momentos de sofrimento, de dificuldade, a gente tem que lembrar do que Deus nos falou no momento que a gente estava tendo uma luz. E a gente se apegar nesse momento de luz, nunca se apegar nos momentos das trevas. A gente se apegar sempre no momento de luz. Que nem quando um dia eu tô na capela, tô na missa, tô numa adoração, e eu sinto Jesus, que eu tô adorando Jesus, e eu sinto que Jesus me chama de uma... Não sei explicar, é algo chamado de Deus, é algo que a gente nunca vai saber explicar com palavras, é algo muito grande. E nessa vida nunca vamos saber nem explicar e nem valorar completamente. Então eu sinto que aquele sentimento de estar com Jesus, de servir a Jesus, aquilo inunda a minha alma de luz, inunda o meu coração de alegria. Então é Jesus que está te chamando, que te está dando essa missão, né? Que para você servir a Ele, né? Ou melhor, eu estou lá rezando e eu sinto aquele desejo, eu vejo uma mãe cheia com criança, com seu marido, e sente aquele desejo de ter uns filhos, criar uns filhos para Deus, de ter um marido, né, de formar uma família, né? Então Deus também te está mostrando que essa melhor é a tua vocação. Então aí cabe nós estar aí vendo onde é que o nosso coração se encontra. Eu sempre faço uma analogia para as meninas. Ai, sim, Tânia, seja bem-vinda. ¿Está entendendo algo? Espero que esté entendiendo. Cualquier cosa me puede poner en el chat o pregunta que yo contesto, ¿vale? Importante que... entonces, importante que entiendan, ¿no? Ah, vale. Gracias. Aqui. Não, a vocação não é a vocação não é o lugar no mundo. A vocação é o chamado que Deus tem para cada um de nós. O chamado que todos nós temos é o chamado à santidade. O chamado que nós temos é a santidade. O primeiro chamado, a primeira vocação nossa como batizados é a santidade. Depois, cada um vai ter a sua vocação particular, né? Que vai ser os meninos, que pode ser o sacerdócio, né? Ser padres, né? Ser sacerdotes. As meninas podem ter a vocação matrimonial ou a vocação religiosa ou a vocação leiga, que é viver no mundo, mas viver uma vida mais entregada a Deus, né?
Então, cada um vai entender qual é o lugar que Deus te chama. Então, esse é o que é a vocação. Então, como eu falava antes, eu sinto feliz servindo a Deus de uma maneira mais completa. Então, pode ser, provavelmente, que o teu chamado que Deus colocou no teu coração é o chamado para a vida religiosa. Se eu sinto que o desejo de ter filhos, de ser mãe, de formar uma família, né, e aquilo é o que me faz feliz, provavelmente a sua vocação vai ser formar uma família, se casar e ser a vocação do matrimônio. Ou que eu sinto que eu quero missionar no mundo, andar pelo mundo, anunciar o evangelho, e viver de uma maneira, viver para Deus, mas viver no mundo. Então, pode dizer que Deus te chama para essa vocação leiga, né? Para viver no mundo, na tua casa, com a tua família, mas evangelizar de outra forma. Então, aí cabe a gente fazer esse processo de ver onde Deus me chama. Muitas vezes essa é a embananeira que a gente faz. Onde é que Deus me chama? Muitas vezes não é tão fácil responder, porque hoje o mundo coloca 1001 possibilidades. Então a gente fica, onde é que Deus me chama? Então, ai, que bom, Eloá, fico feliz. Então, muitas vezes, a gente entender onde é que Deus me chama. Onde é que eu vou, né, fazer essa vontade de Deus. Uma coisa que estraga muito no discernimento, o medo. O medo mata muitas vocações, tanto para o matrimônio, tanto para a vida consagrada, tanto para a vida leiga. O medo, gente, medo não é coisa de Deus. Sim, que a gente tem que ter um temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo, que é saber as coisas corretas, da gente, né, ter esse temor de pecar, ter esse temor de fazer o mal. Mas de tentar uma coisa, de ter um medo que apavora, de estar apavorado, de dar angústia, esse medo não é de Deus. É coisa do cão. Coisa do capeta. Não é de Deus. De eu ter um medo. Eu lembro que quando eu vim para o aspirantado, eu tinha 14 anos. Recém-cumpridos, eu tinha 14 anos. E não vim antes porque meu pai com a minha mãe não deixou. Senão tinha vindo antes. E muita gente falava, mas você não tem medo de largar teu pai, largar tua mãe, de você ir morar longe? Você não tem medo? Eu falei, medo de quê? Se eu vou ser feliz, se eu vou servir a Deus, se eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me faz feliz, por que eu tenho que ter medo? Então, o Papa Bento XVI, né, de memória tão linda, né? O Papa Bento XVI falava isso, né? Não tenham medo de entregar-se a Cristo, porque Cristo não tira nada, Ele dá tudo. Deus não vai tirar nada da gente. Deus nos vai dar tudo. Como diz no Evangelho, aqueles que deixarem pai, mãe, terras, tudo, pátria por mim, vai ganhar o 100 por 1, né? Então, a gente não pode ter medo, porque Deus nos quer feliz. E onde Deus nos chama é para sermos felizes, né? Então, a gente não precisa ter aquele medo que será que eu não vou me acostumar? Será que eu não... Isso já é coisa do diabo. Por quê? Você nunca vai saber uma coisa se você não prova, se você não sabe. Que nem agora mesmo que a gente está dando essa oportunidade de vocês fazerem esses encontros. A gente mês que vem vai ter o retiro presencial aqui, né?
que a gente vai ter esses 3 dias de retiro, né? Eu vou transmitir online também para as meninas que moram longe, que não possam estar assistindo, né? Para que possam também acompanhar as pregações, tudo que vai vir em Padre Nelson, que é um padre muito bom, que foi formador também, que vai fazer as pregações desse retiro, né? Então, eu vou estar transmitindo também. Mas para quê? Para que possam ter uma convivência, para que possam conhecer, viver um pouquinho da vida nossa. Eu lembro de uma irmã que falava assim para mim: como você pode falar que banana é doce se você nunca comeu banana? Como eu posso falar que não é aí onde Deus me chama se eu nunca fui conhecer, se eu nunca fui experimentar? Melhor eu tenho essa inquietude para a vida religiosa e eu começo, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Mas se eu não for experimentar, como eu vou ter certeza se é ou não é? E uma coisa eu digo, a que vem fazer uma experiência de vida religiosa e não é a vocação dela, pode ter certeza que ela nunca mais volta. Aí ela volta para casa dela já decidida que aquela não é a vocação dela. Mas agora, a que tem, vai realmente se identificar. Eu, no meu tempo que eu era aspirante aqui, muitas vieram aqui fazer essa experiência. Fala, Eloá. Tipo, tem uma vizinha aqui, é uma prima da minha mãe, diz que freira vai pro inferno. Mas isso daí são as evangélicas que fala, filha. Isso daí é vizinha gente evangélica que as freiras vai pro inferno. Se freira fosse pro inferno, Deus o livre. Depois da gente viver uma vida inteirinha entregada a Deus, ter deixado pai, mãe, país, tudo para servir a Deus, e foi pro inferno, não sei o povo não sei onde que o povo que vive no mundo vai. Então, isso as evangélicas que têm essa visão, porque os evangélicos têm essa visão que é o crescer e multiplicar, e que então tem que ser, todo mundo tem que casar e tem que ter filho. Então, para eles, a vida religiosa, eles não são capazes de entender o que é a vida religiosa. Não são capazes de entender. Aí só que, aí só que eu sou coroinha. Eles falaram que coroinha não presta, vai tudo pro inferno, mas os padres, as freiras. Gente ignorante, gente que não tem fé, que não conhece a igreja. Então, são gente ignorante que fala que isso, né? Mas são comentários que a gente tem que deletar, sabe? São comentários que a gente escuta, tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque são pessoas que não têm uma instrução, que não conhecem, porque se uma pessoa realmente conhecesse o trabalho que fazem tantas irmãs, né, no mundo, tantos padres, tanto bom trabalho. Aí só que o meu padrinho, só sabe que é meu padrinho, né? Aí meu padrinho pegou e falou assim, que gente que fala isso vai pro inferno e a gente não, a gente vai pro céu. Mas é isso mesmo, porque você está julgando uma pessoa que está entregando uma vida para Deus, Deus não vai se agradar disso, né? Uma pessoa que Deus escolheu para uma missão e está falando que aquela pessoa vai para o inferno lá porque está servindo a Deus, então não sei o que vai ser, né? Então cabe a Deus julgar essas pessoas com essa língua comprida, né? Mas são coisas que a gente não deve fazer muita conta, não, porque já Jesus falava assim: o mundo não vos entenderá. Vós estáis no mundo, mas não são do mundo, e o mundo não vos entenderá. Isso Jesus já nos deixou no Evangelho. Então vai ser normal que o povo não entenda por que eu quero seguir esse caminho. O povo, uma menina que quer viver a castidade até o casamento. Ninguém vai entender, vai falar essa menina é quadrada, essa menina é careta, uma menina que quer entrar no convento, ninguém vai entender. A mentalidade do mundo não é a mentalidade de Deus, então não vão entender, não vão conseguir entender. Então isso vai ser normal. Por isso que a gente no discernimento, quando a gente tem que ver onde Deus nos chama, a gente tem que entender isso, que as pessoas do mundo não vão entender porque a gente vai seguir aquele caminho, né? Então a gente
já tem que levar dentro que o mundo não vai entender. Se o próprio mundo não entendeu Cristo, crucificou o Filho de Deus, fez tudo o que fez com Jesus, imagine o que não vai fazer com nós. Jesus já falava, os discípulos não serão menos que o mestre. Então, a gente tem que ter essa consciência que o mundo não nos vai entender. Mas o nosso coração é o que vai nos estar mostrando, né? Esse desejo, essa alegria de servir a Deus é o que nos vai estar guiando. Então, deixa o povo falar, deixa. Que nem também a minha tia, que são tudo evangélicas, chegava e falava para minha mãe: vai deixar sua filha entregar a alma pro capeta? Então, é assim, a própria família falando. Não entende. Mas eu fui feliz e sou feliz fazendo a vontade de Deus. E dou graças a Deus que eu não dei ouvido a ninguém dessas pessoas que falaram essas coisas para mim, não. Não desanimei, não. Né? E como eu falava antes, não tenham medo de tentar. As que sentem o desejo de vir conhecer, de vir fazer uma experiência, né? De fazer um retiro, aproveitem, façam essa experiência. Pode falar, Elora. Aí meu padrinho pegou e falou assim, meu padrinho não. Aí eu falei assim, olha, eu vou viajar para São Paulo porque meu sonho é ser freira. Aí meu padrinho pegou assim, se minha filha quer ser freira, ela vai ser. Claro, ele vai apoiar, né? E assim, a gente vai ser, se isso que é o que te faz feliz, é isso que você vai conseguir realizar. Então, isso vale para todas. Se você sente esse desejo, né, de conhecer a Deus, de conhecer, ver se realmente esse é o teu chamado, não tenham medo de tentar, né? A maioria das congregações dá essa oportunidade para jovens fazerem um discernimento, fazerem uma experiência para conhecer, né? Para ver se realmente é onde Deus chama, né? Pode falar, Ana. Eu queria ir fazer uma experiência, mas não pena que estou no outro lado do mundo. Já que eu sou evangélica, tenho medo de equivocar. Sim, Florência. No tiene por qué equivocarte, ¿no? Entonces, Florencia, toda mi familia también era evangélica, ¿no? Y tenía todas esas cosas, pero yo sentía algo en mi corazón que era más que eso, ¿no? Entonces, usted hacer una experiencia te va a aclarar a ver si realmente es eso lo que Dios te llama, si es eso lo que Dios te quiere, si eso es lo que Dios... Si usted nunca no hace una experiencia, una vivencia, usted nunca va a saber si es, porque usted hace un retiro, es un retiro que usted está haciendo sin compromiso para ver lo que Dios te puede hablar. Ahí usted va a abrir su corazón y Dios va a hablar si es eso o si no es. Si es, Él ya va a abrir todos los caminos para que te puedas ingresar, para que te puedas encontrarte su sitio donde Él quiera. Ahí se ya va a ser religiosa, ya sabe que va a tener que pasar para la Iglesia Católica. Entonces usted también va a conocer realmente la fe católica, realmente lo que es la doctrina católica, va a conocer bien lo que es la fe. Y entonces más se va a enamorar todavía, porque si Dios ya te está llevando, si usted tiene esa inquietud de conocer algo, Dios ya te está hablando. Y no tengas miedo, porque aunque toda su familia sea evangélica y usted siente que encontró la fe en la Iglesia Católica, encontró su vocación, su camino en la Iglesia Católica, que hagan lo que digan. Si los judíos quisieron con Jesús. Entonces, es así.
Gente, vocês têm que compreender que as meninas não sabem português, então eu vou responder cada uma na sua língua, tá bom? Mais ou menos vocês vão entender, mas vão perguntando, tá bom? Pode falar, Eloá. Aí só que o meu padrinho pegou e falou assim, a minha filhada vai ser freira, se o sonho dela é esse, ela tem que ser. Aí a visita da minha mãe dizendo, freira, não pode, nem casar. Eu falei, eu sei que eu não quero casar. Pra que casar? Ah, mas isso que tem que entender. Uma coisa que quero que vocês entendam, que muitas vezes é a grande dúvida. Por que falam? Por que as irmãs não casam, né? As irmãs não casamos não porque seja ruim casar. O matrimônio é um sacramento, algo abençoado por Deus. Só que se eu tenho um marido, tenho uns filhos, eu não consigo fazer a missão na plenitude do que eu faço, que nem a nossa congregação, a gente tem casa em tudo quanto é lugar do mundo. Se eu tenho um marido, uns filhos, como que eu posso hoje trabalhar na Espanha, amanhã trabalhar na Argentina, amanhã trabalhar na Bolívia, amanhã trabalhar em outro lugar? Eu tenho que estar livre. Então, se eu tenho que estar livre, não é compatível uma coisa com a outra. Já São Paulo falava, a mulher solteira vai cuidar das coisas do Senhor e a mulher casada vai cuidar do seu marido e dos seus filhos. Então, a gente vai ter o nosso amor, o nosso coração a Jesus, né? E aí a gente vai ser feliz. Quer dizer, o nosso casamento vai ser com Cristo, a gente vai entregar a nossa vida. Por que falar as irmãs são as esposas de Jesus? Porque a gente dá a nossa vida para Jesus, a gente consagra a nossa vida a Jesus de corpo e alma para viver uma vida inteiramente dedicada ao serviço de Deus e dos irmãos. Então, por isso que as irmãs não casam, não porque casar é ruim, ou seja assim, mas nós temos um chamado, uma vocação a viver só para Deus, a viver só para as coisas do Senhor. Deixa eu ver aqui, Valéria. Aqui. Sí, Valeria, yo la entiendo, que a mí me pasó lo mismo. Mi mamá también era evangélica, mi abuelo era pastor, tengo un montón de tíos que son pastores, mis primos, prácticamente toda la familia de mi mamá es evangélica, yo la comprendo. Realmente es difícil de usted no tener ese apoyo de la familia, pero muchas veces decía, no quiere venir pos de mí, tiene que tomar la cruz. Mi abuelo, hasta el último momento, casi antes de morir, fue a comprender mi vocación y después me dio su bendición. Pero ha sido terrible, yo entiendo, es terrible, es una lucha muy grande. Pero si usted es eso que te llama, que te hace feliz, Dios también te va a dar el valor para hacerlos entender. Y usted rezando con su oración, téngalo por cierto que Dios también les toca el corazón, porque mira, después que yo fui al convento, mi mamá empezó a acercarse a la iglesia y mi mamá también se hizo católica. Hoy mi mamá, hija mía, es ya consagrada laica de la renovación carismática, de la intercesión, y no sale de la iglesia y ama a la Virgen y ama al Santísimo Sacramento como muchos católicos no aman. Oi, Sim, fala. tipo, eu lembrei aqui agora que o meu tio me disse ontem Ah. que vai me ver vestindo com as vestes de feira aí em São Paulo. Ah, em nome de Jesus, que seja, que assim seja. Aí Em ele nome mora de, aí. em nome de Jesus, sim. Então, ó, ele sofreu. Sí, Valeria, de verdad que si Dios la está llamando, no tengas miedo, no tengas miedo, usted sigue y haga lo que Él te está diciendo a su corazón, no tengas miedo, ¿no? De darle a Jesús lo que Él está pidiendo, no tengas miedo.
va a ser duro, sí, que la familia va a ir contra sí, que eso, pero si es algo que no, que más que te esté llamando. Por eso yo el consejo que te doy, usted ahí en Santa Cruz, por ejemplo, nosotras tenemos casa ahí en Santa Cruz. Si usted quiere un día, podemos después hablar. Puede ir allí a conocer las hermanas, pedir para estar un día allí, para conocer, ¿no? También tiene los aspirantados allí para que pueda un día hacer un retiro, hacer una cosa. Y eso te va a ayudar y te va a dar fuerza porque verás que no estás sola. Sim, Clarice, tem medo de não ser capaz, né? Isso todo mundo, como eu falava, Deus nos capacita, Clarice. Deus nos capacita. Eu mesmo, quando eu era pequena não podia ver uma gota de sangue que eu desmaiava. E depois, olha só, eu na enfermagem tirei com as melhores notas. E hoje eu amo a enfermagem. E olha as coisas que eu falava que nunca pensei que ia ser capaz, né? Mas Deus capacita, por isso eu falo, eu animo você, Clarice, seja bastante tempo você está seguindo, eu sinto que você tem essa inquietude no seu coração, o meu conselho, eu gostaria de ver você nesse retiro aqui em julho, de verdade, de coração, porque isso te ajuda muito a discernir, de vivenciar e de ver que muitas vezes esses medos que o próprio encardido do Senhor está colocando no seu coração é o que te está impedindo de dar o passo, né? Gente, está acabando o tempo. Ah, Valéria, também eu gostaria de conhecer as más, né? Então, já está acabando o tempo, né? Eu vou ver se eu consigo fazer a assinatura do Meet para a gente ter mais tempo para poder conversar, tá? Então, hoje vamos encerrar por aqui. Domingo que vem a gente também se reúne. Vou ver se consigo arrumar. Vou formatar essa porcaria desse computador aqui, né? E aqui. Então, eu vou formatar esse computador para a semana que vem tá melhor, para a gente começar bem na hora, e vou ver se eu consigo fazer a assinatura do Meet para a gente ter um pouquinho mais de tempo, tá? Então, vamos finalizar aqui a nossa reunião aqui, vamos rezar a Nossa Senhora, né, para que ela, Mãe das Divinas Vocações, né, nos possa ajudar a dar o passo que Jesus nos quer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, se depois quem precisar me pode escrever no WhatsApp, me pode mandar mensagem, a gente vai conversando individualmente. E se Deus quiser, domingo que vem, a gente retorna ao nosso encontro.